tudo bem? Graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós já vamos hoje estudar a lição de número 4, que tem por tema o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 3, que é o último tópico dessa videoaula, que tem por tema a humanidade do Filho de Deus. Se você não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, acesse aí meu canal e lá você vai, no final desse vídeo, terá um link que vai te direcionar para a primeira parte desse vídeo. Então vamos para o tópico 3. Subtópico 1. E o verbo se fez carne. João 1, verso 14, parte A. O Evangelho de João começou com a divindade de Jesus Cristo e concluiu com a sua humanidade. Ou seja, o Evangelho de João declara que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essa é a humanidade de Jesus, é a divindade de Jesus. Ele era 100% Deus e também era 100% homem. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mateus 1, 21 e 23 diz assim: e darás à luz o filho. Isso é o complemento da profecia de Isaías. E dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lucas 1,35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tal a encarnação do Verbo é um mistério. A encarnação do Verbo, isso ninguém explica, é um mistério. A Bíblia diz que é um mistério, tá certo? 1 Timóteo 3,16 diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Subtópico 2. Características humanas. Assim as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus. Da mesma forma, elas ensinam que ele é plenamente homem. As Escrituras afirmam que Jesus é Deus, que ele é eterno, que ele é incriado, mas ao mesmo tempo ela revela que ele é plenamente homem. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo, ele é homem, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Não é o Papa não, tá? Quem faz essa ponte entre Deus e o homem não é o Papa, seja ele qual for. Quem faz é Jesus Cristo. Há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Ele cresceu em estatura física e intelectual. Olha o que diz Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, ele sentiu fome, sede, sono e cansaço. Mateus 4,2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 8,24. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aí, quem dorme? Quem dorme é ser humano, sente necessidade de dormir.
tem sono. João 4,6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Então ele sentiu aqui o quê? Cansaço. Quem sente cansaço é homem. João 19:28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Quem dorme? Ser humano. Quem sente cansaço? Quem é ser humano. Quem sente sede? Quem é ser humano. Pronto, aqui não deixa dúvida nenhuma que Jesus também era 100% homem. Ele venceu o mundo como homem, tá? Subtópico 3. Necessidade da encarnação do Verbo. O pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, ou seja, seres humanos. Então o pecado entrou por Adão e Eva. Romanos 1,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E, pela justiça de Deus, o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Então, já que o pecado entrou por um homem, ele tinha que sair também pelo homem, ou seja, por um ser humano. Romanos 5, 17 ao 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tá claro. O pecado entrou no mundo pelo ser humano, e ele tinha que sair por um ser humano. Entrou por Adão e saiu por Jesus Cristo. Romanos 8, 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado. Salmos 14, 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Salmos 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia pagar a dívida do outro. Por isso a necessidade do verbo que era no princípio. Por isso a necessidade dele se fazer carne, de encarnar, de se fazer pecador para salvar o ser humano. Foi isso que Jesus fez. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Isaías 43, 11 diz assim: Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Isaías aqui está claro: eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Só que Jesus diz que Ele é a salvação. Está claro que Jesus é o Senhor. Tá certo, meu amado? E louvado seja o nome do nosso Pai. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo Ele mesmo
a lei que promulgara. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha só, a nossa dívida foi paga. Jesus pagou. Pagou para quem, pastor? Pagou para o Pai. A nossa dívida com o Pai foi paga. Você só precisa crer nisso, meu irmão. Crê em Jesus Cristo. Chegamos à conclusão, meu amado. Diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Mateus 16:17, 1 Coríntios 12:3, confira lá depois. Isso revela a sua divindade. Meu amado, muito obrigado por você ter assistido esse comentário do resumo dessa aula. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê aí seu joinha para ajudar esse canal a crescer. Seja um propagador do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado e até a próxima.